O Bolsonaro, ele endossou uma teoria da conspiração bizarra, uma bravata, que o Nicolás Maduro poderia invadir Porto Rico usando as tropas do exército brasileiro. E ele criticou o Lula por não ter feito nenhum comentário a respeito disso. Olha, sinceramente, o que o Lula vai comentar a respeito de uma bravata do Maduro? Você precisa ter meio neurônio para saber que não tem como você invadir Porto Rico, que é um território americano. Uma grande bobagem por parte do Bolsonaro nessa entrevista que ele começou a falar de cultura woke, né, levantando teorias da conspiração e bizarrices, resgatando temas antigos 2015, 14, 16, adotando uma nova roupagem. E é por isso que eu tenho falado para vocês, até repercutindo aquela fala do Gilberto Kassab, que Lula seria derrotado se a campanha fosse... Não seria derrotado. Não seria. Porque Lula não tem oposição. A oposição que tem é uma oposição bolsonarista, que é uma oposição completamente chucra. Bolsonaro não entendeu que ele ficou para trás. Ele não atualizou o discurso dele. É um discurso incompatível com o tempo moderno. Ele conversa com o gado. Só que o gado bolsonarista, que acredita nessas asneiras, causa uma espécie de barreira, um bloqueio para que novas lideranças à direita possam surgir. Então o Lula não é ameaçado absolutamente por ninguém. Tanto que, no meu entendimento, o Bolsonaro que vazou ou resgatou aquelas imagens ou aquelas postagens antigas do Nicolas Ferreira. Coloque nos comentários, você acha que Maduro iria atacar Porto Rico? Lula fez bem ou deveria ter respondido à fala do Maduro sobre o exército brasileiro? E o Bolsonaro já ficou para trás no bolsonarismo? Gostou que o Bolsonaro passou vergonha? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Tenho que mostrar para vocês esse vídeo, eu já vou começar com ele, porque, na minha opinião, é uma bizarrice sem tamanho. O Bolsonaro esteve presente num canal aqui da plataforma com um ex-comentarista da Jovem Pan, aquele fortão, não sei, Marco Antônio. E quem está aqui? Tá o Bolsonaro ao centro, né? Esse cara aqui. Aí tá essa loira, o Adrilles Jorge, esse rapaz que é um roqueiro, meio emo progressivo, tudo, e o Marco Antônio Costa. Eu vou mudar o formato aqui do microfone, não, perdão, do telefone, para que vocês possam observar com um pouco mais de zoom, mas não está indo. Um segundo. Agora foi. Então o Bolsonaro começou a falar aqui sobre cultura woke, aquele monte de bobagem dele, e eu quero que você repare nessa moça aqui. Porque o Bolsonaro vai falar do Maduro, vai chamá-lo de gordo fanfarrão, e ela vai... Nossa, ele tá falando coisas muito inteligentes. Reparem só, por favor, na mulher aqui ao canto. Cadê o play? Play sumiu. Complicado, hein? Complicado. Já volto. Agora vai, hein? Ó. Eu vi o Maduro ameaçando invadir Porto Rico, usando tropas brasileiras, e o Lula não fala nada. Isso é uma bravata dele, sabe disso? Desse gordo fanfarrão, nada contra o pessoal pesado aí, tá? Mas o Brasil tá aliado com a Venezuela. Aí ele levanta essa teoria, né? Dessa possível invasão da Venezuela a Porto Rico. Primeiro você tem que ser muito idiota para acreditar que a Venezuela poderia invadir o Porto Rico, um território americano. Isso é uma... Enfim, mais uma dessas teorias da conspiração que o Bolsonaro levanta. E aí ele mesmo fala que é uma bravata, mas cobra o Lula pra ter tomado alguma postura. Tem que tomar postura nenhuma, tem que ignorar isso. O Maduro, ele deu essa declaração em resposta ao Donald Trump, que tava falando do canal do Panamá, tava falando da Groenlândia. E aí, num dos discursos dele, o Maduro falou que vai libertar Porto Rico do domínio americano, né? Usando tropas brasileiras. E a governadora de Porto Rico pediu ajuda ao Donald Trump para manter a soberania do território. Porto Rico, que é um país, mas é um território dos Estados Unidos. Então atacar Porto Rico é a mesma coisa que você atacar o próprio Estados Unidos. É igual você atacar as Guianas aqui. São territórios de países europeus. Não são países independentes propriamente ditos. Então você atacar um é como se você estivesse fazendo um ataque ao outro país. Basicamente como a Argentina fez com as Ilhas Malvinas, né? Eles atacaram lá o território britânico e causou toda aquela confusão. E aí o Lula não fala nada, o Lula tem que ficar quieto, porque vai ficar endossando teoria da conspiração, fala de Maduro que todo mundo sabe que é uma bravata.
Para que você vai alimentar bravata? Somente o Bolsonaro, que faz isso porque ele precisa ficar fomentando essas teorias da conspiração. Por isso que eles ficam tão atordoados com aquela cultura woke. O que seria essa cultura woke? É a cultura do mais ou menos woke significaria acordar. Seria as minorias dos Estados Unidos estariam acordando ou despertando para os seus direitos, né? E aí esse termo foi muito usado é usado com uma conotação pejorativa para falar sobre a lacração. O woke seria a cultura da lacração lá nos Estados Unidos. Então você troca cor de super-herói, super-herói que é branco, aí agora fica negro, troca gênero, ele era homem, depois transformaram o personagem em mulher, essas coisas, né? E os bolsonaristas e a extrema-direita fica atrás dessas coisinhas, numa paranoia imensa, né? Por quê? Porque a teoria da conspiração une os bolsonaristas ou a extrema-direita de um modo único. Por quê? Porque como eles possuem uma visão muito pueril, infantil e ignorante, eles acabam tentando adotar compreensões e explicações simples para fenômenos complexos. É a cultura woke, a cultura da lacração, então mudou a cor do personagem. Mas por que os estúdios, as empresas fazem isso? Porque eles querem atingir um outro público. Querem trazer e demonstrar interesse ou capturar o interesse de uma outra parcela do mercado, porque o capitalismo precisa expandir o mercado sempre. Mas eles entendem isso? Não entendem. Falam que a lacração, esse pessoal nem compra gibi, nem vê filme, é uma grandíssima de uma bobagem. Mas eu quero que você perceba que é justamente esse tipo de discurso que o Bolsonaro ainda entoa que vai fazer com que ele, que já fez, ele tá fora do jogo político. Por quê? Essa história de cultura woke é mais ou menos a mesma enfrentamento que eles possuíam lá em 2014, 15, 16 sobre o politicamente correto. Só que esse discurso do Bolsonaro serve pro gado. E só. O Bolsonaro não entendeu, e o Eduardo também não, porque esteve junto com ele lá nos Estados Unidos, que o Bannon acabou. O Eduardo esteve com o Steve Bannon na cerimônia de posse do Trump, né? Ou nas festividades ali paralelas. E eles mantêm esse discurso. O Bolsonaro não entendeu que a direita hoje quer um outro discurso. Quer o discurso da prosperidade, que é o discurso que o Trump apresentou nos Estados Unidos. Por quê? Eu quero expulsar os imigrantes para que você tenha prosperidade na sua vida, que você melhore sua vida, que o Marçal tem. O Bolsonaro ainda está no discurso antigo, então o bonde passou e ele ficou. Mas como ele ainda consegue fomentar uma parcela grande do gado bolsonarista, os bolsonaristas evitam o surgimento de outras lideranças à direita. Eles a sufocam. Por isso que eu já falei para vocês que, na minha opinião, o Lula é amplamente favorito para vencer 2026, mesmo o Kassab falando que não. E a direita bolsonarista tenta solapar qualquer tipo de candidatura que possa surgir, ou um novo nome, para manter sempre o Bolsonaro no centro de tudo. Na semana passada, o Nicolas Ferreira sofreu alguns exposeds, né, podemos colocar assim, de postagens antigas, resgatadas, né? Ele, na época que ele era adolescente. Muitos falaram que foi a esquerda, eu acho que não. Na minha visão, foi o próprio bolsonarismo que levantou, resgatou essas postagens do Nicolas para atacá-lo. O Bolsonaro também falou sobre candidatos, falou na CNN sobre atacou o Nicolas também lá, porque o Nicolas se aproximou do Pablo Marçal. Houve essa aproximação. E o Marçal, ele tem esse discurso mais atualizado da direita, que o Bolsonaro não tem. Então, a junção dos dois é uma grande ameaça ao ex-presidente. Mas que é divertido ver tudo isso? É bastante. Mas o Bolsonaro, ele não percebeu. Por isso que ficou pra trás e agora tem que ficar aparecendo em live com, sei lá, falar do Bolsonaro.